Agora o quinto time do planeta escolhido entre os 18 da FIFA. Vou falar aqui do Santos Futebol Clube. Primeiro brasileiro escolhido, primeiro da América, aí na colocação. Quinto do mundo, hein? Muita gente discorda, hein? Muita gente discorda. O Santos foi eleito. O Santos foi eleito, todo mundo sabe, por causa do jogador Edson Arantes do Nascimento Pelé. O Santos foi recordista, é até hoje recordista do Campeonato Brasileiro. Ele ganhou 5 campeonatos seguidos. Nenhum clube até hoje conseguiu ter essa façanha. Ele ganhar em 61, ganhar em 62, 63, 64 e 65. 5 títulos seguidos. Até, vamos dizer, o Homem Pisar da Lua em 69, o Santos era o clube que tinha todos os títulos. Campeão paulista, campeão brasileiro, campeão continental e campeão mundial. Até 1976, com o título do Cruzeiro, né? 76, o título da América em cima do River Plate, o Santos era o único brasileiro campeão continental. Né? O Santos, ele teve, além desses campeonatos, ele foi o primeiro clube brasileiro bicampeão sul-americano da Libertadores e bicampeão mundial seguido. O primeiro time no mundo a ser bicampeão mundial seguido. Para lembrar que em 60 foi o Real Madrid, em 61 foi o Peñarol e em 62 e 63 o Santos. Está aí o primeiro clube do mundo a ser bicampeão. Santos venceu na final do Mundial o Benfica e também venceu o Milan, né? Venceu o Benfica em 2 partidas em 62, depois venceu o Milan em 3 partidas, né? E além disso, o Santos é o único clube até hoje, dentro do Brasil, entre os brasileiros, lógico, que foi campeão numa temporada, campeão paulista, campeão brasileiro, campeão continental e campeão mundial. Quer dizer, nenhum clube conseguiu essa façanha de ganhar tudo. São Paulo fala que tem a tríplice coroa, mas é a tríplice coroa internacional. Eu estou falando aqui os títulos seguidos, ganhar no mesmo ano todos os títulos que disputou. Aí vem o hater e fala que, mas tem o Rio-São Paulo. Mas o Rio-São Paulo o Santos não participou. Estou falando os campeonatos que o Santos participou. Então o Santos até hoje, esses macros, né? O Santos é o único clube campeão de tudo, né? Ganhou o Paulista, bateu o recorde do Paulista. É a fase mesmo dos anos 60. Os anos 60 não foi só de títulos, foi de recordes, né? Convenhamos que os títulos os clubes ganham. Né? Aí você tem as empresas aí, ganha um, perde o outro, mas o Santos tem uma sequência que foi chamada de Era Pelé. Nenhum outro clube conseguiu o feito do Santos. O Flamengo nos anos 80 tentou beliscar, mas ele não conseguiu ter essa sequência, né? E outra coisa, o Santos, muita gente fala que o Santos tem poucos títulos da Libertadores, tem 2. Na realidade, a situação do Santos era um grande time e precisava pagar os jogadores. Então, o Santos muitas vezes deixava de jogar o Continental para jogar amistosos que davam muito mais dinheiro e deixava a equipe cada vez mais milionária, né? E pagava os jogadores milionários também. Então o Santos preferiu disputar os seus jogos, os seus torneios internacionais e viajou o mundo todo. É o clube mais viajado aí do planeta, ou um dos mais viajados do planeta, né? Eu já falei em outros vídeos. O Santos aí, ele está nessa quinta colocação, mas ele poderia ter, ele teve mais títulos que o Manchester Mundial, teve mais títulos que o Barcelona, e aí colocaram apenas na quinta colocação, primeiro da América. E aí eu já dei uma palhinha aí da por que o Santos porque o Santos teve esses recordes, né?
Teve uma sequência de jogadores que foram para a seleção, foram campeão do mundo pela seleção. Isso importa muito. O Santos viajou pelo mundo todo, tem clubes com o nome de Santos pelo mundo. Então, o Santos aí, ele não poderia ficar fora da lista, nem da lista dos 10, né? Porque teve o maior jogador do século XX, e não só uma eleição de atleta do século com todas as modalidades, e o Pelé foi eleito aí o único brasileiro no planeta. Você pode colocar desde o começo do Brasil, que foi eleito para alguma coisa internacional, sendo o primeiro do mundo. E você vê no esporte, o Pelé está aí como o único brasileiro que conseguiu ser eleito o melhor da modalidade, né? Você não tem outro brasileiro que é o melhor do mundo eleito daquela modalidade. Pelo menos eu não me lembro que tem outro brasileiro tão famoso como o Pelé. E o Santos está aí na história por causa do atleta dos atletas. Santos Futebol Clube ficou eleito aí entre os maiores do planeta do século XX. Ajax Amsterdã. Quem não lembra desse time? Quem acompanhou futebol, leu sobre futebol, vai lembrar do Ajax da Holanda. O Ajax da Holanda foi base da seleção holandesa na Copa de 74. A Alemanha foi campeã, mas muito mais falada pelo futebol, pelos esquemas, né, táticos do Rinus Michel. Então, os holandeses acabaram, em termos de fama, até sendo mais famosos que os próprios campeões mundiais, né, o time do Beckenbauer. Principalmente por causa o time de futebol, né, da Holanda, o Ajax Amsterdã. Ele começou a sua evidência aí lá nos final dos anos 60, né? Jogando ali contra o Milan, tomando goleada do Milan, mas depois dos anos 70 acabou conseguindo o tricampeonato aí europeu e sendo campeão mundial, né? Campeão mundial, né? E destacando aí o maior jogador da história da Holanda, né? Um dos maiores jogadores aí. Você colocar um elenco de 1 a 11, o Cruyff, Johan Cruyff, nome complicado, né? Johan Cruyff, ele está entre o melhor meia-direita aí da história aí. Inclusive uma eleição com vários jornalistas da revista Placar, né? O meu conhecimento vem da revista Placar, né? A revista esportiva Placar, que ela trazia essas seleções aí, as eleições dos times, né? Os times do século. E aí fez uma eleição mundial. Algumas posições eu não concordei, mas na meia direita sim, ele entra bem ali. Às vezes jogando com a camisa 14, às vezes jogando com a camisa 9. O Cruyff, ele foi um dos 11 aí, ele está na seleção dos 11 melhores jogadores da história. Muitas seleções aí, muitas eleições são colocados os reservas, né? Mas no titular aí, certamente o Cruyff, ele tá aí destacado, porque primeiro ele ganhou. É um jogador que não. É um jogador sem Copa, né? Que não ganhou a Copa do Mundo, ele deu azar. Ele deu azar de jogar contra a Alemanha, lá na Alemanha, afinal. E também contra a Argentina, né? Ele não jogou, ele não foi para a Copa da Argentina. A Holanda acabou ficando desfalcada, mas ele ia dar trabalho lá na Argentina, né? Por questões aí, sei lá, de cabeça, era um fumante, né? Ele acabou falecendo com câncer do pulmão. Foi técnico, foi jogador do Barcelona, foi técnico do Barcelona, né? E aí no Ajax ele vai ficar na história aí como não tenho certeza se tem estátua lá no Ajax, né? Do jogador, mas é um jogador famoso aí da história. Vocês estão vendo aí que as seleções, os clubes são colocados aí nessa eleição com grandes jogadores mesmo, né? A base da seleção da Holanda, né? Das Copas de 74. Depois o Ajax, ele passou uns 20 anos, acabou tendo uma outra geração, né? Uma geração do Seedorf, Seedorf, Van der Sar, goleiro, né? Os irmãos De Boer,
teve também aquela seleção que ganhou, finalmente ganhou um título, né? Estava zerada em títulos, ganhou a Copa da Europa de 88 contra os russos, né? Era a Rússia já. Não, não, era a União Soviética mesmo, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ela mudou para a Rússia. Mas aí destaque para Van Basten, né? A geração do Gullit, Rijkaard, aquele trio lá do Milan, né, que foi campeão mundial, né? O último não conseguiu ser campeão mundial de seleção, mas conseguiu ser campeão mundial de clubes, né? E esses três holandeses aí, eles destaque aí do time do Milan e do Ajax também, da Amsterdã, né? E teve evidência também nessa idade, 90 e 95, né? Eles conseguiram ganhar nos pênaltis do Grêmio do Filipão, né? 1995, o Ajax venceu, né? Venceu o Grêmio, o Grêmio ganhou aqui, ganhou a Libertadores e depois foi jogar com o Ajax, partida dificílima, mas aí só foi decidida nos pênaltis. E o Ajax foi também campeão do mundo. Aí, mais um time aí, como tem clube bi, né? Com 2 títulos, a maioria dos clubes grandões aí com 2 títulos. E o Ajax também ficou na lista por ser destaque aí nos anos 70 e nos anos 90. Tinha o Kluivert, né? Jogou contra os holandeses também, e os brasileiros conhecem porque jogou Copa do Mundo, né? Jogou a Copa do Mundo aquela Copa do Mundo de 94, né? Que o Brasil começou, ganhou, depois os holandeses empataram e o Brasil conseguiu fazer um gol com o branco, hein? Partida dificílima entre os holandeses aí. Em 98 também, nos pênaltis, né? O Brasil foi para a final contra a França, mas teve que passar pelos holandeses, né? Aquela turma lá do Van der Sar, aquela coisa aí, o pessoal conhece aí da Copa do Mundo aí, era aquele time do Ajax que estava ali, né? A base da seleção holandesa, o Ajax. Esse Ajax também está na lista aí. Ele ganhou o Mundial lá nos anos 70 e também ganhou nos anos 90, hein? Bicampeão mundial, e também ganhou a Europa várias vezes, um dos maiores campeões da Europa, o time holandês. Juventus, aê, Juventus, time italiano, maior campeão da Itália, também está ligado com jogadores franceses, foi campeão mundial com jogadores franceses, né? Os maiores jogadores aí do time italiano no mundial foram franceses. Esse é o legado da Juventus. Juventus, para quem não sabe, é o maior campeão italiano, tem mais de 30 títulos, deixando para trás aí comendo poeira o Milan e a Internazionale. O Juventus, ele começou a se destacar, né, depois dos anos do futebol italiano, quando o futebol italiano estava aí, bem em evidência, né? Em o programa Show do Esporte transmitia os campeonatos e tinha a narração do Luciano do Vale, era o campeonato fortíssimo, o campeonato italiano. Então, teve a Copa de 1990, né, a Copa da Itália, e teve a Copa também de destaques aí de 82, que a Itália foi campeã. A Itália não era campeã desde a época do Mussolini, né, dos anos 30. Ganhou a Copa do Mundo de 84, de 88. Depois só foi ganhar em 1982. E a Juventus já estava contratando jogadores transnacionais, muitos jogadores transnacionais. Entre eles, né, além de ser a base da seleção italiana, Stireia, o Gentili, né, o Cabrini, tem vários jogadores aí que jogavam na Juventus. E depois o Juventus conseguiu contratar, uma das maiores contratações na época, né, o Michel Platini, que tinha ganho a Copa da Europa em 1984. Os franceses ganharam finalmente um título, né, um título importante, a Copa da Europa. E aí o Platini que já tinha disputado a Copa de 78, sem sucesso, né,
e estava tentando se destacar. Aí conseguiu, jogou lá na França, né, pelo Saint-Étienne. Depois ele foi jogar na Juventus e finalmente a Juventus ele conseguiu o campeonato europeu, né? Campeonato europeu importante, campeonato europeu de 85, vencendo o Liverpool, um gol do francês de pênalti Platini, né? E outro grande momento do Juventus foi lá nos anos 90 com o jogador Zidane também. Tinha também como destaque o italiano Del Piero, e o Juventus acabou vencendo o River Plate, né? O campeão da América, o gol do Del Piero, e o Juventus acabou sendo bicampeão mundial. Olha aí, outro bicampeão. Como o campeonato mundial é difícil, os grandes times ganhando aí 2 títulos, né? A maioria aí ganhou aí 2 títulos aí, impressionante número de ganhadores de 2 títulos. Juventus não ficou para trás. O Juventus aí já tinha ganho lá primeiro, em 85, né? Primeiro Mundial. Vivia batendo na trave nos europeus. Ganhou os europeus, né? Quando ganha o Mundial é sinal que ganhou o europeu. Não sei que aconteça casos raríssimos de o campeão desistir, que nem o Bayern de 74. Também tem uma goleada do Atlético de Madrid, mas acabou desistindo. O Atlético acabou ficando no lugar e acabou ganhando o Mundial sem ter o título continental. O Atlético de Madrid aí, deixando na poeira o Barcelona. Ele tinha falado do Barcelona. O Barcelona não tinha sido campeão mundial, até o Atlético. Depois falaram dos corintianos lá na frente, no ano 2000, né? De campeão mundial sem continental, mas poucos sabem que o Atlético de Madrid é um campeão mundial sem continental. Não sei que ganha aí, ganha esse Super Mundial, ele tá lá classificado, o Atlético de Madrid. Então a Juventus, um time conhecido no planeta, né? Juventus do Turim. Caso raro também de time do interior sendo maior na Itália. Você não vê em país do mundo, né? Raríssimo, cara. A não ser na Inglaterra. Mas time do interior, Turim, Milão, ser maior do que time da capital. Agora, continuando o colecionismo, biblioteconomia e colecionismo, vou falar do 8º time aí entre os 18 da FIFA. Aí, o terror sul-americano, hein? E agora, era um leão, virou um gatinho, hein? Perdeu no século XXI até por Santos. Mas o Penharol é um time que poucos sabem, hein? Foi o maior campeão mundial do século XX, junto com o Milan, hein? Você sabia disso? Que o Penharol foi tricampeão mundial? Rapaz, 61 ganhou do Benfica, 66 ganhou do Real Madrid, aquele time do Puskás, e depois em 82 ganhou do Aston Villa. Olha memória, hein, cara, pra lembrar o negócio. Eu não tô lendo roteiro nenhum aqui, não tô vendo livro, não tô lendo nada, tô fazendo de cabeça, né? Rapaz, Aston Villa. Ali, desconhecido, né? Aston Villa. Cara, Penharol, hein, cara? Eu li no almanac, nas histórias, que esse time atrapalhou o Santos. Foi o principal responsável pelo Santos e o Flamengo não ter mais títulos da Libertadores, hein? Eles eliminaram o Santos e o Pelé aí várias vezes. Até naquela final de 62, quando o Penharol disputava o tricampeonato, né? Incrível, hein? Ganhou em 60, depois ganhou em 61. Em 62 contra o Santos, eles já estavam disputando o tricampeonato, hein? Terrível. Era conhecido como salamandra, né? Tem essa cor aqui, salamandra. Tu acredita que eu nunca vi uma salamandra, cara? Só vi em foto, mas assim, andando, nunca vi a salamandra. Penharol, hein, cara? Penharol do Uruguai. Assisti o jogo lá quando o Santos ganhou no Pacaembu deles, né? Eles estão
Eles têm títulos. Também tem perdas, perdeu. Imagine se não tivesse perdido. Hein? Eu me lembro que eles perderam pro Porto. Perderam o Mundial pro Porto, lá na neve. Rapaz. O rival nacional também tem bastante título, mas não tá na lista dos 18, não. Talvez o Instituto tenha aqui uma eleição. Essa eleição que eu estou falando é uma eleição. Teve quase 200 eleitores numa revista da FIFA. E aí escolheram o pessoal com conhecimento e aí eles colocaram os times. Eu também, lógico, que a oitava posição para o Penharol, o Instituto tem, paralelamente à FIFA, tem um Instituto de Estatística. Esse Instituto de Estatística colocou o Palmeiras como o melhor time do Brasil. A FIFA colocou o Santos. Mas número, estatística é diferente, né? Aí tem a numeração até para vice-campeonato. Perdeu, você tem uma quantidade de pontos, é por pontos. E você sabia que o Penharol foi eleito o melhor time do século XX, né, nessa pontuação? Claro, ele ganhou 5 Libertadores e ganhou mais 3 mundiais. Quer dizer, o maior campeão mundial junto com o Milan. E ainda ganhou 5 Libertadores. Você sabe que o Independente ganhou 7, né? Mas o Penharol, só que o Independente ganhou 2 mundiais. O Penharol ganhou 3 mundiais. Então, o peso, então estatisticamente por número, essa eleição da FIFA com certeza não é uma seleção que nem por estatística, é uma seleção pessoas lembrando da equipe. O Santos no Brasil não terminou em primeiro do Paulista, né? Você sabe que o Santos não terminou, apesar dos times que ficaram na frente ter os amadores, eles contam amadores, mas o Santos não terminou o século também como em primeiro, ficou pau a pau, né? 8-6 pro Palmeiras. O Palmeiras teve a Parmalat, o Santos ficou para trás, então por isso que o Santos... Quando abriu o século, o Santos chegou a empatar com o Palmeiras, mas aí a Crefisa desempatou e disparou. Essa é a história, né, do dinheiro. Né? O Santos ficou para trás com relação a dinheiro e estrutura, não conseguiu acompanhar os outros. Mas o Santos, o Penharol, comparando o Santos com o Santos foi eleito pela FIFA, o da América, mas o Instituto colocou o Penharol por números, né? Puro números. A FIFA não, na realidade o leitor ele pensou assim, midiático, mídia, viagens pelo mundo. Acredito que o Penharol não teve tanta fama que nem o Santos, né? Por uma diferença, porque o Santos teve o melhor jogador da história, né? O Pelé. Né? Aí tudo isso daí, inclusive falam que é a única história do planeta de jogador teve mais fama, não é maior, o jogador não é maior que clube, mas a fama, os reis, que os reis saíram do seu castelo para ver o Santos jogar, o Pelé jogar, nesse ponto, o Santos saía para a África, esse lugar pobre da África, com guerra, e nenhum clube do mundo conseguiu acompanhar o Santos nessa fase toda, o maior time da Terra, né? O maior time da Terra. Inclusive eu vou mostrar aí daqui a pouco o livro, quando eu terminar o livro, um livro que eu tenho aqui do colecionismo. E para terminar sobre o Penharol, além de ter ganho o seu maior campeão mundial, o campeão do século aí na estatística, o Penharol também ganhou aquela Recopa Mundial. O pessoal pensa que é só o Santos que tem a Recopa Mundial. Mas é uma Supercopa, na realidade uma Supercopa. Para mim uma Supercopa Sul-Americana que só jogou time sul-americano. Mas o Penharol também tem aquela Recopa... o Santos fez uma péssima campanha nessa outra Recopa aí, viu? Foi bem, ganhou uma Recopa, mas depois... Foi o último colocado, fez só dois pontos, né? Naquela época era vitória valia 2 pontos, hoje vale 3. Aí o Santos fez uma péssima campanha. Será que o Santos, não me lembro, se o Santos tinha colocado um time reserva aí, mas o Santos foi péssimo daqui, ficou em último lugar. Nem se fala dessa outra Recopa, né? Mas o Penharol é o único time junto com o Santos que tem essa Recopa. Mas também não ia esquecer disso.
Spencer jogava lá, Gigia, que fez aquele gol no Maracanã, no Maracanaço, né? Que o Brasil, que o Uruguai ganhou do Brasil, o Brasil se perdeu ali. Schiaffino também, que fez o gol, né? Fez o primeiro gol. Fernando Morena. Teve o Jair, né? Que jogou no Internacional, campeão brasileiro de 79 com o Falcão, né? O último título do Internacional. O Jair fez o gol de falta no Mundial. Brasileiro Jair estava lá em 82. O Diogo, lateral que jogou no Palmeiras, estava no Penharol de 82. Né? Penharol 1982, cara, o Penharol eliminou o Flamengo do Zico no Maracanã, foi campeão depois e foi campeão, não me lembro se foi em cima do Grêmio, pois não, não me lembro não, mas o Aston Villa eu lembro, foi campeão mundial, o Penharol, o terror sul-americano. River Plate. River Plate é o maior campeão da Argentina. É o clube, dizem que é o clube dos ricos, né? O estádio Monumental de Nunes, o palco da Copa de 78, foi servir de inspiração para o São Paulo construir o Morumbi, hein? Que são parecidos aí, o Monumental de Nunes, River Plate. River Plate teve uma fama, né, com Di Stefano, né, que foi para o Real Madrid, novinho, moreno, Lostal, nos anos 40, né, rivalizar com o Expresso da Vitória, o Vasco da Gama, que tinha um grande time também nos anos 40. Nos anos 40, a fama do River Plate, né? Depois de um certo tempo, né, eles ganharam o campeonato, chegaram a ganhar o século aí na Argentina, né, ao superior ao Boca Juniors. E aí, a partir dos anos 80, que o River Plate acabou saindo do casulo nacional, né? Tinha um jogador famoso ali no meio campo, Gadiego, né? Gadiego jogou também a Copa de 78 e foi campeão do mundo. E aí o River conseguiu ganhar um Continental em 1986. Depois ganhou o Mundial contra o incrível Steaua Bucareste, time da Romênia e do Ceausescu, né? Que acabou sendo depois morto lá na Romênia. Era um ditador, tinha vários carros de luxo e tal. E o time do Ceausescu ditador era o Steaua Bucareste. Incrível, hein? Time. O que eu lembro é Yugoslávia, né? O Estrela Vermelha chegou à final mas diferente do Estrela, o Bucareste se deu mal contra o. Perdeu de 1-0 para o River Plate em 1986. Né? O River Plate também disputou várias finais aí. Acabou perdendo nos anos 60 para o Penharol, né? Pegou o Penharol, perdeu de 4-2 e estava tentando aí, sempre tentando chegar aí nas finais da Libertadores, até que em 1986 ele conseguiu ganhar o campeonato e conseguiu ganhar o Mundial, o único, né, no século. Um campeão aí, um monocampeão, o River Plate, o monocampeão do século aí. E 10 anos depois, também na história, o Francesco ali, né? Francesco de Salas, o Sileno, o Ariel Ortega, né? Quem não lembra do excelente Ariel Ortega, o Burrito, né? Carinhosamente apelidado de Burrito. Eu carinhosamente com esse nome, Burrito, cara. Conseguiu ganhar a Libertadores com a América do Cali. América de Cali, do goleiro Córdoba, que acabou depois indo para o Boca. Rapaz, o Polo, de jogadores famosos aí, além do mais conhecido aí, era o Ortega. E também o Crespo, né? O
Crespo, conhecido aqui no Brasil por ter sido técnico do técnico campeão do São Paulo, né? São Paulo fazia um tempão que não ganhava. O Crespo conseguiu o título para o São Paulo como técnico. É ele que faz um dos gols lá da final contra o América e o River Plate acaba ganhando e disputando o Mundial. Só que se deu mal, né? Foi pegar a Juventus do Del Piero e o Zidane. Aí o Del Piero acabou fazendo um gol solitário e o Juventus acabou levando aquele segundo Mundial. E o River Plate ficou alguns recordes, como eu falei, né, resumindo aqui, os anos 40 são famosos, né, maior time do mundo aí, se tivesse eleição naquela época, o River Plate era um dos maiores times do mundo, né, e pulando para mais 40 anos aí, depois, interessante que o River Plate ganhou os dois títulos, ganhou o Mundial, né, único até hoje, justamente no ano da Copa em que o Maradona ganhou para a Argentina, né? Por isso que dá para lembrar que o River Plate foi campeão no ano que a Argentina foi bicampeão mundial com o Diego Maradona, né? River Plate é rival do Maradona Boca Juniors. River Plate é o grande campeão, o grande gigante da Argentina, né? Acabou também perdendo a final lá em 76 para o Cruzeiro, né? Além de ter perdido em 66 para o Penharol, também perdeu o título para o Cruzeiro de Belo Horizonte. Né? O River Plate é sempre um candidato aí da Libertadores da América. Agora chegou no Mundial, mas acabou perdeu até para o rival, a Libertadores também, né? Uma Libertadores da Espanha, quem diria, por causa da bagunça, da rivalidade. A torcida. Agora, no século XXI, Boca mais internacional, né? Mas o River Plate também chega bem perto ali na parte internacional. O Flamengo é o 10º entre os 18 da FIFA. Flamengo, ele tem uma história tardia no futebol nacional, né? Apesar de ser um dos grandes campeões cariocas, né? Para quem não sabe, ele perdeu o Carioca no século para o Fluminense. O Fluminense acabou sendo mais campeão carioca que o Flamengo, mas o Flamengo já nesse século já ultrapassou o Fluminense de paro. E aí o Flamengo começou saiu do casulo estadual em 1980, nos anos 80, né? Apesar que o Zico já jogava lá nos anos 70, o Flamengo foi produzindo grandes jogadores, né? Trouxe o goleiro do Cruzeiro, que foi campeão da Libertadores, o Raul. Tinha vários jogadores aí de seleção, tinha o Leandro, da lateral, o Júnior, né, jogadores de Copa do Mundo. Tinha o Moser, né, que jogou Copa também. Né, tinha Figueiredo, que faleceu, né, o jovem Figueiredo faleceu. De Andrade, jogador de seleção. Tinha o Adílio, que também é falecido. O Zico, o Nunes, o Lico. Como é que fazer o meio de campo aí, uma espécie de Zagallo aí também, fechando para o meio de campo, né? Bom jogador também, o Lico. Tinha Tita, né? Tita também, jogador de seleção. Tita fazia muitos gols, né? Um atacante de muitos gols. O Tita, né? Chegou até a ocupar a camisa 10 do Zico, né? Quando o Zico foi para o Udinese. E em falar que o maior artilheiro aí, o Zico, né? Que foi, para mim, foi o segundo maior jogador da história do Brasil, né? O primeiro foi o Pelé. O Zico jogou muito tempo no Brasil, então os outros jogadores, a maioria saiu cedo e já foram embora, né? Os grandes, os Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Nazário, principalmente o artilheiro que foi artilheiro da Copa por pouco tempo, aí o Ronaldo Nazário. E o Flamengo também, ele sempre trouxe outros jogadores, né? Jogadores famosos, trouxe o Adriano Imperador. E aí começa a fase de ouro aí nos anos 80, né? Não chegou a ser uma era Zico, né? Mas
porque o Flamengo patinou, principalmente em algumas Libertadores, como perdendo para o Peñarol, né? Não conseguiu emplacar dois mundiais, que nem a maioria dos times no século, como você está vendo. 81 ganhou aquele mundial, né? Ganhou o mundial que 2017, sempre estou repetindo aqui, 2017 ele tem status de mundial. Não é um mundial realizado pela FIFA, mas ele foi uma resolução colocou como mundial. Então aí tirou aquela discussão todinha de 2017. Pouca gente sabe disso. Aí o Flamengo ganhou, meteu uma goleada no Liverpool. O Liverpool estava tentando, né? Liverpool é um time inglês que só parou o Flamengo agora nesse século aí, né? Eles conseguiram devolver a derrota, né? Aquela derrota lá. O Liverpool estava chegando e acabou perdendo o Mundial para dois sul-americanos. Perdeu para o Independente também, né? Em 84. E o Flamengo foi lá e meteu a goleada, lançamento do Zico, o Nunes fazendo gol. E o Flamengo deu show de bola ali, jogou muito, né? Depois do quebrado o pau com o Cobreloa, né? Cobreloa conseguiu, o Flamengo ganhou. E depois o Cobreloa ganhou na Libertadores, quebrou o pau. Depois aí na Negra, no terceiro jogo, o Flamengo superou o Cobreloa do Chile. Mas jogo pesado, jogo pesadíssimo, né? Um Cobreloa. Aí já no Japão, leve, né? Leve, deixou o Flamengo jogar e o Liverpool acabou tomando uma goleada do Flamengo de 3-0. O Flamengo campeão do mundo. E aí não dá para tirar, né? Porque foi o único título, né? O Flamengo tinha condição de ganhar mais títulos, mas muitos clubes aí atrapalharam o Flamengo. O Flamengo também poderia bater aquele recorde do Santos, né? De ter ganho Carioca, Brasileiro, Mundial e Mundial. Pô, mas não ganhou? Não. 1981, campeão brasileiro foi o Grêmio. O Grêmio de Baltazar, né? O Grêmio ganhou de 1-0 com aquele gol. Ganhou de 2-1 lá no Sul, depois ganhou de 1-0 o gol do Baltazar no Morumbi. E aí o Grêmio foi campeão e tirou essa marca aí que só pertence ao Santos, né? Ganhar tudo, né? O Flamengo ganhou o Carioca, perdeu o Brasileiro, ganhou o Continental e ganhou o Mundial, né? Ficou faltando o título brasileiro, né? Aí eu sempre falo, tem que ganhar as 4 coroas ali, os 4. E isso só tem o Santos. Então o Flamengo não conseguiu fazer uma era do Santos, poderia ter feito, né? Acabou bobeando em 81, aquele campeonato que eles não quiseram jogar com o Sport Recife, né, com o grupo, o título de 87, que foi para o segundo, juridicamente foi para o Sport Recife, não é do Flamengo, né, se bem que algumas publicações colocam, mas está errado, né, o título é do Sport. O Flamengo ganharia fácil do Sport. Na realidade, quem deu sorte foi o Sport, mas aí não quis jogar. Então, o Flamengo campeão mundial, né? Campeão da Libertadores. Perdeu o século para o Fluminense, né? E Campeonato Brasileiro ficou entre os maiores aí, campeões brasileiros, né? Porque ele ganhou de 80, ganhou 83, depois ganhou nos anos 90, né? Aquele título de 87 pode desconsiderar, porque juridicamente é o Sport Recife campeão. O time de Pernambuco é o time que depois ganhou lá com o Adriano. E pela primeira vez na história foi um campeonato que o Flamengo conseguiu ganhar do Santos na Vila, né? Conseguiu ganhar um gol de virada, gol contra, né? E gol do Adriano. E um título curioso, né? Que o Flamengo não jogava na Vila Belmiro na época do Zico. E aí, quando jogou com o Adriano e conseguiu ganhar sua primeira partida. Não tinha ganho, né? Não tinha ganho. Só ganhou no século XXI, né? O Flamengo. E o Flamengo conseguiu ultrapassar o Fluminense. Mas estamos falando aqui dos anos do século XX. E o Flamengo é destacado aí como o 10º time na escolha entre os 18, entre os maiores times do século.
Milan. O Milan perde campeonatos italianos para a Juventus de Turim, né? O Milan é mais conhecido internacionalmente, desde que disputou as finais contra o Santos de Pelé, né? No ano de 1963, né? O Milan venceu o primeiro jogo de 4-2, acabou perdendo no Maracanã de 4-2, o Santos virou o jogo, estava perdendo 2-0, acabou virando de 4-2, e aí o Santos venceu nos pênaltis 1-0, né, gol do Dalmo, e aí o Milan acabou perdendo aquele título mundial, né. Milan nos anos 60 já estava se destacando, apesar de ter sido um dos grandes campeões, né, da Itália, né, e aí estava tentando ser internacional, estava tentando sair do casulo nacional, né? Era um time nacional, mas ele precisava ser um time internacional. E conseguiu, né? Ele conseguiu porque terminou o século XX e ele acabou também sendo o maior campeão mundial, né? Junto com o Peñarol do Uruguai. São famosos, né? Porque em 1969 o Milan acabou ganhando a Europa e também ganhando o título mundial em cima do terrível Estudiantes, né? Estudiantes, né? E quebrou o pau, o jogo mais violento da história. Aí o pessoal fala, né? Contra os Estudiantes tinha o Verón, né? Que era pai daquele jogador. O Verón pai, né? Tem o filho também que foi jogar na seleção da Argentina, um grande jogador, dois grandes jogadores, né? O Verón e incluindo o articulador, né, do time, né? Bom, Bielsa não, esqueci o nome, agora fugiu da memória. Bilardo, ele foi candidato na Argentina a presidente, né? Carlos Bilardo, isso, Bilardo e o Verón, né? Dois grandes jogadores aí do Estudiantes. Campeão do mundo também e campeão da Libertadores, né? E aí o Milan conseguiu superar esses e finalmente ser campeão mundial. Aí começava a saga do Milan Internacional. Milan era o segundo time aí que tem mais títulos europeus, né? Entrou na fase também, terminou nos anos 60, nos anos depois, vamos falar também, no campeonato teve os suecos, né? Os suecos jogaram a final de 58 contra o Brasil, né? Lidholm, jogaram também no Milan, né? 3 suecos, os outros 2 nomes eu não lembro, né? Para o trio Grenoli, né? Lembrando daquele trio Grenoli, Green, Nordahl e Lidholm, trio sueco jogando no Milan, né? Principalmente ganhando campeonatos italianos. Depois veio até a turma depois de essa de 69, né? Que eles ganharam, tinha o Mazzola no time, né? E Rivera, grande jogador também, Gianni Rivera também era o grande jogador que participou da Copa do Mundo de 70, né? Um ano depois. Depois de 69, 20 anos, entrava ali aquele time do Milan, do trio, né? Estava falando do trio de suecos, agora é o trio de holandeses. Né? O Milan também, como o Barcelona, foi um clube que, aliás, é um clube que tem grandes jogadores internacionais, né? Que passaram por lá. Né? Além do Ibrahimovic, o melhor jogador sueco aí dos últimos anos aí, o Ibra teve, além de ser base da seleção italiana, né, que está naquele time de 89, tinha o Baresi, tinha vários jogadores aí famosos aí jogando no Milan, o trio de holandeses, né, o Rijkaard, o Van Basten, o Gullit, campeões também mundiais, aí campeão continental e mundial, destacando aí o Milan como um dos maiores vencedores do Mundial de Clubes, junto com o Peñarol.
né? 69, 89 e 90, né? Aquele time do Milan, que passou muito no programa Show de Esportes, né? Também era a época do Maradona do Napoli, tinha Juventus de Turim, então o campeonato italiano era bem robusto de jogadores famosos. E foi nessa época que o Milan se destacou aí mundialmente, né? Era o terror aí dos sul-americanos aí. Mas também perdeu, né? O se ganha se perde. Perdeu, acabou perdendo o título para o São Paulo, né? São Paulo, depois de ter derrotado o Barcelona, também ganhou. O Milan ganhou a Europa e o São Paulo ganhou a Libertadores. E o São Paulo acabou sendo campeão mundial em cima do Milan, né? O Miller, Silas, aquele time que poderia estar aí nessa relação dos 18, mas foi completamente esquecido. São Paulo. São Paulo, Palmeiras, Corinthians, eles estavam falando lá, esqueceram do São Paulo, mas o São Paulo começou sua fase internacional nos anos 90, né? Faltando 10 anos para terminar o século. Quer dizer, a maioria dos votantes, né, dos quase 200 votantes da rede, acabou esquecendo, né? Porque o São Paulo, como falou, o São Paulo você pega com o jogador midiático no século XXI. Mas no século XX você tem aí, bom, nos anos 30, 40, o Leônidas, né? Que foi artilheiro da Copa do Mundo, mas é muito pouco para um time ser reconhecido internacionalmente, apesar dos títulos. Eu colocaria o São Paulo no lugar do Botafogo, sem dúvida nenhuma. Mas é a eleição, né? É o grupo lá de quase 200 leitores da revista. Eles não encararam assim, não. Encararam o São Paulo como tardio, né? Corinthians como tardio. O Palmeiras sem Mundial também. O Palmeiras foi completamente, apesar de ter sido na estatística ali, mas os leitores não lembraram do Palmeiras. Isso aí conta muito, hein? Não lembra? Porque o Palmeiras ganhou uma Libertadores em 99, né? E perdeu aquele Mundial pro Manchester do Beckham. E aí ficou restrito só, apesar de ter ganho a Libertadores no final, né? Quase acabando o século aí foi completamente preterido o trio de ferro lá desse grupo. Corinthians, então, pior ainda, 23 anos para ganhar um Paulista, 30 anos para ganhar o Brasileiro, 50 anos para ganhar o Mundial, pô, 52 anos, é isso? Bom, no século XX, o Corinthians não teve Libertadores. Zero, né? Zero. Zero. O Palmeiras sem Mundial. O que faltou para o São Paulo? Copa do Brasil. Ah, e tá na relação aí, desses 18. Voltando no Milan, né? O Milan tem sim, sequência para ser rapidinho aqui. A fase dos suecos lá, no italiano. A fase do brasileiro, né? Em 69, no Mazola. Né? O Rivera, direito, base, um grupo de jogadores da seleção italiana de 70 que disputou a final lá contra o Brasil do Pelé. Né? E depois você entra aí. Tem uma fase negra, né? Que isso aí, o pessoal que leu lá a revista lá e analisou, o Milan foi rebaixado. Né? Várias equipes citadas aqui entre os 18 foram rebaixadas, né? No século XX. Né? Mas essa história, o grupo que fez a votação, não, então colocou o Milan aí, Milan, um dos maiores campeões europeus, o maior campeão mundial, e está na relação aí entre os melhores da FIFA. O Milan. Pois é, como o Barcelona, o Arsenal, o Benfica, o time do Liverpool não conseguiu ser campeão mundial. Pois é, eles acabaram sucumbindo, né? Sucumbido contra o Flamengo, né? Por goleados de 3-0. Também perderam para o Independente de 1-0, né? Um gol do Percudani, o argentino. E o Liverpool não conseguiu
no século XX, apesar de ser o maior vencedor de campeonatos lá na Inglaterra, né? O campeão do século na Inglaterra, o Liverpool, time dos Beatles. Dos Beatles. Dos Beatles e do. Estou com um arranhão aqui. A cidade conhecida aí do mundo aí dos Beatles, o Liverpool, campeoníssimo, né, do século, ótimo para o pessoal lá, né, que é a pessoa, campeão do século, e da Europa, né, lógico, se ele chegou no Mundial de Clubes, ele também é conhecido como um dos grandes campeões da Europa, né? Por isso tem muito time que não liga muito para esses Mundial de Clubes, acaba dando valor mesmo para a Copa dos Campeões. E do Liverpool, ele ganhou várias Copas dos Campeões e chegou lá no Mundial de Clubes e acabou, sei lá, relaxando e perdendo esses mundiais, né? O Liverpool tem também grandes jogadores da história, né? McDermott, tem alguns jogadores famosos, mais escoceses, né? Douglas, Saunis, né? Da seleção da Escócia, que jogaram a Copa do Mundo. O Douglas inclusive jogou contra o Flamengo, né? O Douglas. São jogadores destacados aí da linha do Liverpool. Liverpool também teve duas, vamos dizer aqui, ele conseguiu se dois votantes, né, dos 200 conseguiu aí. Vários times tiveram dois votantes aqui. E aí dessa relação aqui que eu posso falar, primeiro lugar deu o Real Madrid, né, com 83. 83 pessoas dos mais de 100, quase 200, 83 votaram no Real Madrid o primeiro. E o segundo colocado, adivinha quem? Ou os outros, quer dizer, os outros tiveram 60, 13 pessoas nos outros. Foi o segundo mais votado aí, os outros. Os outros poderiam ser qualquer outro time aí. E como eu falei, nessa relação eu concordo com os times que estão, se eu estou falando, eles podem ficar aí na relação aí dos 18, mas o problema é a colocação dos times, colocar alguns times que não foram campeões mundiais na frente de times que foram provavelmente pela sequência de continentais, né, mais continentais, mas teve muitos times aí que não tiveram muitos destaque, não. A não ser o que eu não saiba, que é a questão da torcida, da mídia, influência. Então aí os títulos ficaram um pouco para trás. Não é uma eleição estatística, né? Sério. Apesar que você viu aí que os clubes brasileiros, alguns deles têm então também muito bem estatísticas, né? Porque a maioria dos clubes ganharam só dois. Você tem 40 anos de disputas, né? De 60 até o final de 2000. Estou contando porque o Mundial foi de 60 até 2004. Mas vamos falar de 60 até 2000, você tem 40 anos aí. Então, dos 40 anos, você vê que a maioria dos times ganharam dois títulos. Então, vê que como esse Mundial é difícil. E o Liverpool é um deles, né? É conhecido aí, muito campeonato europeu, mas zero de título. Então, o Liverpool teve duas pessoas lembraram, né? Para tu ver aqui dos 200, duas. Mas não se preocupe não pelo pouco, porque aqui também tem várias equipes que tiveram, só falar do 13º aqui, não, do 12º Liverpool até o último, 18º, duas pessoas lembraram, né? Enquanto que lá em cima o Real Madrid 83, vamos os quase 200, 83 lembraram do Real Madrid,
E depois foi caindo, 19, e lembraram do Manchester United, que foi o segundo colocado. Aqui é grupo de pessoas lembrando da votação, né? Fizeram um esquema de votação lá e tal. E duas pessoas lembraram desse Liverpool, que acabou o século como maior campeão europeu. Outros dois conseguiram lembrar, os corintianos devem estar revoltadíssimos, corintianos, palmeirenses e São Paulinos, o pessoal, o Internacional, o Grêmio, né, os gaúchos, os mineiros, deve estar pensando, caramba, foi a única votação da FIFA, cara, da revista da FIFA, não teve outras, a única, resolveram lá juntar quase 200 pessoas. E aí colocaram na urna, né, para ser do século, em definitivo. Cara, 200, quase 200 pessoas, hein? Para votar nos 18 melhores times do planeta, da história, que fizeram história do planeta. Agora imagine o pessoal do Sul, tá, dos mineiros, né, Atlético e Cruzeiro, os gaúchos. Imagine só o trio de ferro, né? Nenhum do trio de ferro. Já falei os motivos, né? Do trio. Falta de mundial, muito pouco tempo. Paz. Poucos jogadores internacionais, né? Também tinha uma época que pouca gente também saía do Brasil, né? Depois começou todo mundo a sair do Brasil. E eu tenho o costume de falar que o segundo melhor jogador foi justamente o que saiu, mas já estava veterano já, o Zico, né? O Zico foi para a Itália, para a Udinese, e depois foi para o Japão. Mas ficou a maioria da carreira como o Pelé, né? Aí você tem no Brasil o Pelé e o Zico. Eu não vejo outro jogador melhor que esses dois, não. Porque os outros saíram, né? Vieram, jogaram, mas depois de velhos, né? O Ronaldo chegou a jogar aqui, ser campeão da Copa do Brasil, ser campeão paulista, estadual, contra o Santos na Vila. Agora, imagine essa turma vendo isso aqui, ó. Botafogo, cara. O Botafogo foi eleito aí. Tá ali a colocação do Botafogo. O Botafogo ficou em 13º, atrás do Liverpool. Quantas pessoas? 2 pessoas, cara. Foi lembrado por 2 pessoas, mas tem alguém aqui com uma? Não, a maioria parou em 2. Os últimos 2 pessoas. Já era, né, cara? Imagine, você tem quase 200 pessoas para votar. A maioria, como eu falei aqui, votou. 83 votaram no Real Madrid, cara. 83, cara. Quantos por cento? 42% da votação. 83, é isso? 1%. Dali para baixo, 1%. Aí o Botafogo. Mas aí eu vou falar as referências do Botafogo. Vou começar do lado negativo, né? Falar do lado negativo para depois falar do lado positivo. Terminado o século, o Botafogo, apesar de ter ganho vários títulos cariocas, né, ainda ficou atrás de Fluminense, Flamengo, Vasco, 4. Né? O Botafogo, ele parou no tempo. Né? Século XX, a maioria parou no tempo e viveu só daquele momento histórico lá dos anos 60, ganhando cariocas, né? Tinha Quarentinha, tinha Garrincha, tinha Zagallo, tinha Marildo, tinha Didi, tinha Gerson, tinha Jairzinho. E esse pessoal todinho foi para a seleção brasileira e vários deles foram campeões do mundo, né? Campeão pelas isso torna o clube bem midiático no Brasil. Tanto que o Santos e Botafogo era tido como
o maior jogo do mundo, né? Porque a maioria dos jogadores estavam na seleção brasileira. Então era o jogo do mundo, né? E o Santos acabou passando por cima do Botafogo, né? O Botafogo era para ser um time cheio de títulos, né? Mas o Santos estragou aquele. Era o esquadrão, mas o Santos era melhor. O Santos conseguiu ganhar a Taça Brasil, conseguiu ganhar, eliminar o Botafogo na semifinal e também ganhou. O Santos também ganhou o Tereza Herrera, né? Ganhou aquele troféu bonito, Tereza Herrera. Foi um dos destaques do Brasil, né? Ele ganhou também Regional Rio-São Paulo, né? E ganhou a Taça Brasil de 68, né? Também, teve dois campeonatos no mesmo ano, teve a Taça Brasil de 68 e também aquele Robertão, que o Santos ganhou. O Botafogo conhecido como o clube que também teve a maior goleada da história, né, nos anos 1900 e 1900 eu acho que foi antes de 1910, o Botafogo enfiou 24-0, a maior goleada do Brasil até hoje, 24-0 do Mangueira. Essa Mangueira aí realmente estava furada de ar. Perdeu 20 mil goleada. O Botafogo com o Flamengo, né? O Flamengo também em 52 jogos de maior invencibilidade da história do futebol brasileiro. Entre Botafogo e Flamengo, 52 partidas invictas. Garrincha foi eleito o melhor ponta da história, né? Superando Stanley Matheus. O Botafogo, eu falei, comecei falando também do lado negativo, né? Que eu falo do lado negativo, que o juiz ajudou naquele jogo contra o Santos em 95. Se tivesse VAR, o Santos seria campeão brasileiro, porque o Santos conseguiu fazer o seu gol, né? O único gol que estava legítimo, porque os dois foram irregulares, né? O do Túlio, do outro jogador que eu não me lembro, fez o gol do Santos também, bateu na mão, estava irregular. E o único gol do jogo legal seria o do Camano do Caia. Então aí seria 2-1 para o Santos, né? 2-1 ou 1-0, né? Se o juiz anulasse os dois, valia só o gol do Camano do Caia e o Santos seria campeão brasileiro. Esse é um fato negativo, né? Que o Botafogo acabou, apesar de ter feito uma grande campanha naquele campeonato de 95, teve o artilheiro Túlio, né? Túlio estava na melhor fase daquele, poderia levar, mas o juiz acabou estragando aquela partida porque não deu gol legal, para o Santos, e o Santos perdeu aquele campeonato de 95. Fora isso, então, aí o Botafogo, 2 títulos brasileiros. O Botafogo também ganhou uma Conmebol em cima do Peñarol, né? Foi o primeiro internacional aí também, importante do Botafogo. E o Botafogo, numa tabela de 50 anos, dos primeiros 50 anos, ele estava em último lugar aí. Por causa da não ter se tornado SAF, não ter contratado, ter dinheiro para contratar jogadores melhores e tentar superar, difícil, né? Superar o trio de ferro ali do Fluminense, o Flamengo, o Vasco, tentar superar, só conseguiu mesmo na grande fase dos anos 60, que realmente tinha um time, né, um elenco excelente, jogadores de seleção brasileira, mas deu azar de não ter ganho tantos títulos brasileiros, porque naquela época existia o Santos de Pelé e o Palmeiras do Ademir da Guia. Mesmo nos anos 70, o Botafogo ainda chegou aí perto de ganhar, mas o Palmeiras atrapalhou muito o Santos, sim, o Santos Internacional, e o Botafogo acabou ficando, apesar de ter não adianta ter um grande time, um grande elenco, se 4, 5 tem também, e aí o título é um só, né? E aí o Botafogo acabou
sendo lembrado por um jogador, um jogador internacional, apesar de não ter saído do Brasil, ter jogado no Corinthians, ter jogado em algumas equipes, ficou conhecido como o Clube do Garrincha, né? O Clube da Estrela Solitária, que o Botafogo acabou no século XXI, como não ganhava nada, acabou sendo rebaixado também e acabou sendo vendido para um norte-americano, né? Que recentemente o Botafogo ganhou o brasileiro, voltou a ganhar o brasileiro e também a Libertadores, a inédita Libertadores. Mas aí estamos falando do século XXI, né? Século XX. O trunfo do botafoguense é ver, apesar de ter duas pessoas terem lembrado, né? Quem seriam essas duas pessoas? Já que também a FIFA foi comandada por brasileiro, né? João Avelange, Carioca. Quem seriam esses dois aí votantes, hein? Botafogo, hein? Quero ver a cara dessa turma aí de corintianos, palmeirenses, são paulinos, pessoal do Internacional, do Grêmio, tá vendo o Botafogo ficar ali entre os melhores da história. Fechou, né? Como a FIFA é a entidade maior, quem votou ficou, né? E aí ninguém dessa geração vai ver a outra eleição, como é que vai ser. Ficou essa. Essa é a única eleição já feita pela FIFA dos leitores da revista mais famosa. Mais dois votantes escolheram uma equipe de Portugal, o Benfica, maior campeão de Portugal, é o clube mais vencedor daquele país, o Benfica. Benfica também é conhecido por uma época, né? Aquela época mais, se soma várias épocas, a época de mais fama, justamente na época da Copa de 66, né? Tivemos a Copa de 62, que o Brasil ganhou, a Copa da Inglaterra, que a Inglaterra ganhou, depois só a Copa, duas Copas, né? Duas Copas de 62 no Chile e 66 na Inglaterra. Então, sempre tem épocas de clubes, né? Épocas de clubes famosos. E, curiosamente, a seleção portuguesa conseguiu a primeira classificação para a Copa do Mundo, a seleção de Portugal. Justamente quando tinha a base do Benfica, que tinha um grande jogador, Eusébio era jogador da nasceu em Moçambique, depois foi para Portugal e aí foi destaque nos anos 60, ou pelo menos na parte da Europa, né? Eles conseguiram ganhar duas vezes também, ganharam em 61 e ganharam em 62, eliminando inclusive o grande time da época, né, o time poderoso, o Real Madrid da Espanha, né, metendo uma goleada aí estrondosa no Real Madrid. E o grande jogador de destaque aí era o Eusébio é famoso por ter sido artilheiro da Copa da Inglaterra de 1966, né? Época dos Beatles, épocas famosas aí o futebol português se destacando. Inclusive, Portugal acabou eliminando o Brasil, né, daquela Copa de 66 e pegou a melhor classificação da história. Além de ter estreado, acabou ficando em terceiro lugar e colocando um artilheiro na Copa do Mundo.
bem antes de Cristiano Ronaldo, né? O Eusébio. Então, por ter participado da ganho a Europa, ter um grande time, ter feito a seleção portuguesa pegar melhor, só não foi para a final porque acabou pegando a Inglaterra logo de cara e fora. Aí com Bob Charlton, né? Aí não tinha a Inglaterra jogando em casa ainda. Aí a seleção de Portugal acabou caindo fora, né? E ficando em terceiro lugar. Aí, famosa também por ter eliminado o Brasil, do Pelé, né? Arrebentaram o Pelé. E essa seleção, o Benfica de Portugal era a base daquele time. E ganhou a Copa da Europa. Só que o Benfica ficou nisso, né? O Benfica acabou apenas tendo pontos de ter chegado ao Mundial Interclubes, né? Acabou pegando o Penharol, tomou uma goleada de 5-0, né, no segundo jogo. Depois são 3 jogos, né? A pessoa só ganhou o primeiro, mas depois foi goleado, depois perdeu de novo e aí perdeu o título mundial para o Penharol do Uruguai, o terrível Penharol do Uruguai. Em 62 também, outra vez, pegou outro time terrível, só que pensou no terceiro jogo, né? Pensou que ganharia lá, mas acabou até dificultando o jogo do Santos no Maracanã. O Santos ganhou de 3-2, e aí os portugueses acreditavam que o Benfica ia ganhar aquele jogo, já tinham venderam os ingressos, né? Estavam vendendo ingressos achando que iam se classificar. Mas o que ocorreu? Ocorreu que o Santos meteu uma goleada como o Penharol. Quer dizer, contra os sul-americanos, o Benfica murchou. Né? Foi grandão lá contra o Real Madrid, mas quando pegou os sul-americanos, cara, tinha perdido de 5 do Penharol, acabou tomando de 5. E em casa, em Lisboa, aí lá se foi o Benfica para a história. O Benfica ainda tentou alguns campeonatos, continuou ganhando o campeonato português, mas depois aquela geração ficou para sempre, né? Como a geração do time do Pelé, outras gerações aí que extrapolaram, né? Não fizeram que nem grandes times, não foram nem 8 nem 80, né? Mantiveram seus times e continuaram ganhando o título. Agora tem clube que extrapolou, depois chegou nas outras décadas totalmente enfraquecido. O Benfica ficou na história do século XX, né, com aquele time que foi uma seleção, né, levando até Portugal para a Copa do Mundo. E só no século XXI repetiria a Copa, Portugal repetiria a Copa, ganhou a Copa dos Campeões com Cristiano Ronaldo, mas um feito mais alto de Portugal na história, né, inclusive superando até a classificação em Copa do Mundo, com o Cristiano Ronaldo ganhando a Euro. Mas o Benfica não conseguiu ganhar um europeu de novo no século XX. Mais um clube aí lembrado por duas pessoas, as pessoas famosas aí, entendidas em futebol. Por falando aqui do Independiente, maior campeão da Taça Libertadores, hein? Ganhou 7 títulos da Libertadores, incríveis, hein? Começou lá nos anos 60, né? Em 64, aliás, foi bicampeão em 64 e 65. Né? Aí conseguiu ganhar também o título mundial, né? Ganhou o título mundial. Depois teve a hegemonia lá nos anos 70. 70 e ganhou aí de tricampeonatos, né? 7 campeonatos. E
destaques, teve destaques aí lá no Sul-Americano. Enquanto o Santos excursionado, o Independente ganhava e disparava em títulos aí. Terminou o século aí com os 7 títulos conquistados, né? Aí, e ganhou apenas 2, né? Ganhou da Juventus, ganhou o título mundial em cima da Juventus, da Itália, e ganhou o Mundial em cima, foi agora como em 84, com o famoso Burruchaga, né? Burruchaga foi campeão do mundo em 86 com a Argentina, e em 84 o Independente conseguiu vencer o Campeonato Mundial. Então o Independente, novamente falando, incrível como as equipes conseguem dois títulos mundiais contra 7 da Campeonato Mundial. Não teve 75 e não teve em 78, né, por falta de datas. Mas aí você vê, tira 2, você tem 7, aí tira 2, você tem 5. Dos 5 que valeram, né, para Mundial, o Independente só ganhou 2 e perdeu 3. Rapaz, o Independente é outro time que poderia aí se destacar, principalmente em estatística, né? Não foi, olha, é apenas 15º, né? Imagine a estatística em cima desses títulos aí. Mas aqui na escolha dos leitores, foram apenas 10. Conseguiram lembrar, né? É uma eleição para lembrar daquele time do Independente, né? Mais conhecidos aí nesses anos 70 é o Bertone, né? O Bertone foi autor um dos gols contra a Holanda na Copa do Mundo de 78, o Bertone, conhecido aí por isso. Depois o Burruchaga, né, também conhecido por ter feito o gol da final. Curioso, né? Dois jogadores do Independente aí foram importantes na final, no jogo final, né? Um contra a Holanda e o outro contra a Alemanha em 86, né? A Copa do Mundo que o Maradona ganhou do México. E a outra em 78 da Argentina, gol do Bertone. Curioso isso aí. 2 jogadores emblemáticos. Bom jogador, né? Não era aquela coisa que nem o Maradona. Eram bons jogadores. E acabaram sendo decisivos, provavelmente também na Libertadores, né? Fazendo o Independente 84 ganhou do Grêmio, né? Conseguiu tirar o título do Grêmio. O Grêmio poderia ter aí emplacar mais Libertadores também. Vai ter aí, tá destacado aí com 3, que nem os outros times brasileiros com 3. O Grêmio acabou perdendo para esse Independente, cujo jogador mais famoso era o nomes estranhos do futebol aí, Rummenigge, Cruyff, aí Burruchaga, atacante da seleção argentina, de Copa do Mundo, hein? Destaque aqui no Independente. O Independente, pelas 7 Libertadores, foi lembrado aí por 2. Quem seriam esses 2 aí que votaram dos 200? Cara, lembre-se que a primeira maior votação foi a do Real Madrid. A segunda foi os outros que não aparecem, outros times, de um voto. Aí o de 2 ganhou. Você coloca aqui, deveria ser no máximo 10 votos dos 200. Dos 200 você tem 83 votos para o primeiro colocado, que é o Real Madrid. Aí termina no Santos e no Ajax com 10 votos. O Juventus já teve 5 votos.
Aí você olha assim, 2 votos. É por isso que considerar aqui, ó, que o quarto colocado, o Barcelona, teve 11 votos. O terceiro, que é o Bayern, 18 votos. Olha a mixaria, hein? Então você coloca até o 10º colocado. Flamengo teve 3 votos. Milan teve 3 votos. Então, você poderia colocar aí no máximo aí 10. Se você coloca 10 votos, você só chega até o Santos e o Ajax. Sendo que o Ajax ficou em sexto, né? Quer dizer, tem 10 votos para o Santos e 10 votos para o Ajax. Né? Aí teria que colocar 6 também, não. É complicado essa eleição. Essa eleição, apenas 200 pessoas e fechar nisso, complicadíssimo, né? Mas, se eu for ver pelos títulos, eu só discordo nas colocações. Tá? Não discordo nem nos votos, né? Mas, não sei, o campeonato europeu é melhor que o campeonato brasileiro, não sei, o peso. Essas seleções são complicadíssimas, cara. Vira e mexe aí o tempo que os times foram rebaixados, também falta de títulos. Então, falei do Independiente. Outros dois lembraram do Boca Juniors, né? Tá aí, um time que saiu do casulo nacional no final dos anos 70, né? Não é dos 90, como São Paulo, dos anos 70. Esse que o Campeonato Mundial começou. O Campeonato Mundial começou em 1960. A Copa dos Campeões começou em 1956, cara. Então vê o tempo aí que as equipes levaram para ganhar título. Então, se você for contar de 60 até que o Boca Juniors demorou bastante tempo para ganhar os seus títulos, né? O Boca Juniors é conhecido desde a época do Pelé, né? Porque ele jogou aquela final, ele nunca tinha perdido para brasileiros, né? Ele acabou perdendo a final para o... Jogou 2 partidas com o Santos, perdeu para o Santos no Maracanã, e levou o jogo confiante lá para a Bombonera, né? E acabou, apesar de ter feito o primeiro gol, acabou tomando a virada e perdendo o jogo por 2-1. E adeus o título. Então, quer dizer, o Boca já estava tentando o título continental, tentando sair, porque é evidente que era o segundo melhor lá na Argentina em títulos nacionais. E o grandão, o primeiro colocou o River Plate, ele ainda não tinha sido campeão, ele só seria campeão lá nos anos 80, né? Na Copa que o Maradona ganhou, em 86, no ano da Copa. A Falkland, da Guerra das Malvinas, aquela parte toda lá. Então, o Boca, ele estava tentando até que no final dos anos 70, o São Paulo ganhou o seu primeiro título brasileiro, o Boca ganhou o seu primeiro título da Libertadores e também acabou vencendo o título mundial. Quer dizer, o Boca acabou sendo campeão primeiro antes do River Plate, o maior campeão da Argentina. Então, aí começou a aparecer, né, Mastrangelo, aparecendo outros jogadores, Ortiz, o goleiro Gatti, né? O goleiro Ortiz não, o goleiro Gatti apareceu aí, principalmente contra o Cruzeiro, né? Eles ganharam do Cruzeiro na América e conseguiram vencer por goleada o Borussia. Não é o amarelinho, né? Amarelinho, mas Borussia amarelinho. O Dortmund se destacou lá no século XXI, não, lá nos anos 90, 21 não.
Aí ganhou, apareceu o Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, né? O branco, camisa branca, né? Confundi. Borussia Mönchengladbach acabou sendo goleado pelo Boca Juniors. Boca Juniors também ganhou o Mundial e ganhou também em 78, mas não houve disputa de Mundial. Quer dizer, aquele Mundial ele não foi disputado em 75 e 78. E aí o Boca acabou terminando o século como mais grandes feitos na Argentina. Tinham bons times, né, ganhando o título. E lá na eleição da FIFA acabou... teve Maradona, né? E principalmente esses dois votantes provavelmente lembraram de quando o Boca foi campeão nacional em 81 com Maradona. Maradona já foi logo por jogar lá no Barcelona. Esse time que jogou contra o Santos também é muito lembrado, né? Por vários jogadores famosos aí do Boca, né? Principalmente jogadores que jogaram Copa do Mundo, muitos para lembrar, de jogadores fabulosos aí. O maior deles mesmo foi o Diego Armando Maradona, que chegou a ganhar título, né? Depois voltou para o Boca Juniors. E vocês sabem que nesse século o Boca agora é o maior campeão aí da América, né? E disparada internacional aí, mais no século XX, começou a engrenagem lá no final dos anos 70, né? Ele terminou o século e fazendo grandes jogos, né? Chegou a tomar uma goleada lá na época da Parmalat, chegou a tomar uma goleada feia lá pro Palmeiras, mas eles têm se destacado aí, principalmente nos anos, valendo pelos anos 90, os anos 2000, né? 2000 o se vingou do Palmeiras, né? Ganhou do Palmeiras nos pênaltis e depois ganhou do Real Madrid, né? Conseguiu ganhar do Real Madrid e foi destaque aí no século. O século fechou. Você sabe que o século fecha no ano 2000. E aí o Boca conseguiu o seu segundo título mundial. É outro clube aí com 2 títulos mundiais, né? Como você viu, a maioria dos clubes aí acabaram o século com duas Libertadores e 2 títulos mundiais. Vamos lembrando que o Boca ganhou em 77, depois ganhou em 2000 e acabou também tirando o terceiro título do Real Madrid. O Real Madrid que estava perseguindo o Milan e o Peñarol para ficar os 3 como os maiores campeões. E o Real Madrid acabou perdendo. É o único campeonato que o Real Madrid acaba ficando para trás. O Mundial Interclubes, que foi reconhecido em 2017. Boca campeão do ano 2000. A votação lembraram mais dois lembraram da Inter de Milão, Internazionale, rival do Milan, hein? Pois é, assistente do Milan. Daí, os dois são praticamente empatados em títulos italianos aí. Quem manda na Itália é a Juventus, né? Mas logo após vem os times de Milão, tanto o Milan como a Internazionale. Os dois batalhando no campeonato italiano, jogadores famosos, né? Jogadores que participaram das Copas do Mundo de 30, né? 1974 na Itália e 1938. Artilheiro, esses jogadores famosos aí, a ditadura do Mussolini, mudando o nome da Inter para Ambrosiana, e aí passando o histórico dos 3 até chegar os anos que
passou a ter campeonato europeu a partir de 56 e campeonato mundial a partir de 60, né? Aí as coisas começaram a evoluir para os times italianos, tá? Aí o primeiro time italiano aí que despontou aí para o planeta foi a Inter de Milão, porque a Inter de Milão, apesar que no ano anterior o Milan acabou sucumbindo, né? Apesar de ter ganho na Itália de 4-2 de Santos e Pelé, acabou perdendo as outras duas partidas e ficando sem o Mundial. Então até ali nenhum time italiano tinha ganho o Mundial. Aí apareceu o outro time, né? Um time que tinha Facchetti, tinha o Boto Mazzola italiano, né? Tem o Mazzola brasileiro, que era chamado de Altafine na Itália, mas também tem o Mazzola italiano, né? Tinha um outro Mazzola que morreu lá atrás também, famoso no Torino, jogava no Torino. E aí a Inter de Milão apareceu como base da seleção italiana, né? Depois eles seriam campeões pela Itália em 68 na Euro. A Inter de Milão tinha esse jogador, o Mazzola, como o jogador mais habilidoso aí do time, né? Ainda tinha o Soares, espanhol Soares, tinha Facchetti na zaga, né? Comandante da zaga. E o brasileiro famoso também ali, que eu não me lembro agora, né? Agora fugiu da memória. O brasileiro que jogou lá, eles são inúmeros brasileiros no século XX, incluindo o Ronaldo, né, e tal. Mas a Inter emblemática mesmo, para resumir aqui, que vocês têm o livro e tem a história aí, que eu não vou ficar alongando, mas o período ali, o período fundamental ali da história para o mundo, né, para o planeta, foi quando a Inter ganhou com esses jogadores o bicampeonato, repetindo o feito do Santos, né? O Santos foi ele fez um bicampeonato inédito para ele. Ali um clube tinha sido bicampeão mundial. Aí a Inter foi lá e repetiu o feito do Santos em 64, 65. Inclusive enfrentando os rivais poderosos aí, né? O próprio Real Madrid. E graças a esse título europeu, esses leitores da revista acabaram lembrando, né, principalmente da época do Sandro Mazzola, né, e outros jogadores aí, famosos aí da história da Inter, né, goleador Soares, né, Soares também foi um espanhol goleador, jogou no Barcelona e também se destacou aí na Inter de Milão. Um destaque, o jogador mais conhecido aí da Inter de Milão dessa época era o Sandro Mazzola. Tá? Então, a Inter foi bicampeã europeia e bicampeã do mundo. Depois só veio se destacar 10 anos depois do ano, 10 anos no século XXI, né? Por ter passado 10 anos no século XXI, a Inter voltava a conquistar o título mundial contra o Mazembe, o terceiro título mundial contra o africano Mazembe, que tinha derrotado o brasileiro Internacional. Mas aí eu fico aqui no século XX, né? Século XX, onde a FIFA fez a eleição dos 18 maiores clubes da história. E para terminar, temos o Arsenal. O Arsenal foi lembrado por duas pessoas. Duas pessoas lembraram do Arsenal. O Arsenal da Inglaterra, né? Um país que inventou o futebol.
O Arsenal foi é um dos grandes campeões lá também da Inglaterra, né? Curiosamente é o terceiro. Primeiro já foi falado também, terminou o século sendo o Liverpool. Depois o Manchester nesse século passou, né? Passou o Liverpool, o Manchester United. E o terceiro é o Arsenal. O Arsenal tem mais títulos que o City, mais títulos que o Chelsea. Um dos grandes times dos anos 90, né? Contratou jogadores famosos também. Arsenal tem algumas curiosidades aí. É um dos 5 times do planeta que ganhou da seleção brasileira. Você sabia disso? O Arsenal da Inglaterra é um dos 5, hein? Os 5 que ganhou da seleção brasileira, hein? Que seleção? Pode ser, né? Tem um emblema ali que lembra o Arsenal, hein? A parte da guerra ali. Arsenal ganhou. Foi o primeiro também, primeiro clube da Inglaterra a ganhar uma Recopa, né? Recopa, extinta Recopa, né? Era o campeão. A Recopa era o campeão da Copa dos Campeões e o campeão da UEFA. Aí os dois se reuniam para jogar a Recopa. Sendo campeão da Europa, que parecia aqui no Brasil, uma Supercopa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e o campeão da Copa do Brasil, é isso? Pois é, o Arsenal foi e tem uma fama antiga, né, dos primórdios do futebol, né, de doações, ajuda a necessitados, e ganha em grandes campeonatos, né? Tá, terminou o século XX, mas o recorde mesmo foi no XXI, né? Não dá para confundir esse recorde não, que o Arsenal no século XXI com o Thierry Henry é o clube que terminou, o único da história que terminou invicto, não perdeu nenhuma partida. Essa primazia, esse recorde pertence ao Arsenal. Mas por ter os grandes times, ter se destacado em campeonatos, ter ganho, o primeiro clube inglês ganhar uma Copa, né? E ganhar a Recopa, no caso, né? Porque você sabe que os dois grandões lá já ganharam, né? O Liverpool, o Manchester United, nesse século o Chelsea, mas o Arsenal ele está tentando voltar às caminho das vitórias. Então aí o último clube a ser lembrado, né, por votantes, quase 200 votantes, numa revista especial da FIFA, entregou os 18 clubes do século, né, e muitas histórias, torcida, rivalidade, e fizeram esses clubes. E como é o colecionismo, eu vou mostrar do Brasil, a importância para o Brasil, o Santos. O Santos ficou na lista do 18. E aqui o livro maior da Terra, né? O maior do planeta, o Santos Futebol Clube. As viagens do clube da Vila Belmiro. Por hoje é só.